Oi, não sei se isso encaixa no blog de vocês, porque não tem criatura, não tem ritual e não tem aquela reviravolta de filme. É só uma ligação. Mas foi a coisa mais impossível que já aconteceu com a minha família. E desde então eu parei de atender telefone fixo sem olhar primeiro para a identificação no celular. Eu demorei para escrever porque eu tinha medo de virar assunto de grupo de família. E também porque meu pai pediu com uma seriedade que eu nunca vi nele, para eu não espalhar. Eu vou me apresentar do jeito mais simples. Sou filha única, trabalho em casa, moro sozinha há um tempo e meu pai sempre foi o tipo cético, metódico, que resolve tudo no papel e no recibo. Minha mãe morreu faz anos, de doença, nada de acidente. Foi um processo longo, com hospital e depois um período de luto bem feio para todo mundo. O meu pai não virou religioso, não ficou sensitivo, não teve conversa de sinal. Ele sempre falou que a gente precisava seguir e pronto. Ele namora uma mulher mais nova que ele, a Lúcia. Eles não moram juntos, mas viajam. Ele gosta de Caldas Novas porque é perto o suficiente para ir de carro e ficar em hotel com piscina termal, essas coisas de descanso. Não é viagem de luxo, é mais aquela coisa de vamos respirar, comer fora, voltar. A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que o telefone fixo do quarto de hotel é peça central. Não é celular, não é ligação de aplicativo, não é áudio. Foi no aparelho do quarto. Meu pai não tem o hábito de atender chamadas que ele não espera, principalmente à noite. Ele dorme cedo e deixa o celular no silencioso. Só que em hotel ele mantém o telefone do quarto por segurança, porque acha que se passar mal e precisar falar com recepção é mais garantido. Na semana em que aconteceu, eu estava trabalhando e ele me mandou mensagem dizendo que tinha chegado bem, que ia jantar e que no dia seguinte ia fazer as coisas normais de hotel. Eu respondi ok, nada fora do comum. No outro dia, no fim da tarde, ele me ligou por vídeo, uma coisa que ele quase nunca faz. Estava com o rosto meio inchado, vermelho, e eu achei que ele tinha bebido ou estava passando mal. Quando eu perguntei, ele só falou: aconteceu uma coisa aqui no hotel e eu preciso te contar com calma. Eu pedi para ele falar logo. Ele respirou, olhou para o lado como se estivesse checando se alguém estava ouvindo, e disse que foi a voz da sua mãe no telefone do quarto. Eu ri de nervoso na hora e soltei um pai, para. Não porque eu ache engraçado, mas porque meu cérebro tentou empurrar aquilo para o lado mais fácil. Ele ficou ofendido e eu vi que era sério. Ele falou: não tô brincando com isso. E a Lúcia ouviu do meu lado. E aí ele começou a chorar. Meu pai não chora. Eu posso contar nas mãos quantas vezes eu vi ele chorar na vida, e quase todas foram no enterro e depois. Ver ele chorando num quarto de hotel foi o que me fez calar e ouvir. Ele contou assim, com detalhes, e eu anotei depois porque eu sabia que ia misturar tudo. Eles estavam no hotel à noite, já tinha passado do jantar, e ele disse que o corredor estava quieto. Lúcia estava no banho e ele estava na cama vendo televisão sem som. O telefone fixo do quarto tocou. Ele achou que era alguém da recepção ou alguma coisa errada com a conta, porque o hotel liga para encher às vezes. Ele atendeu sem dizer alô de primeira, só colocou no ouvido e aí falou: pois não. Segundo ele, do outro lado veio um silêncio curto e depois uma voz feminina bem conhecida dizendo em tom baixo: tô bem. Ele congelou. A voz completou: avisa a nossa filha que eu tô bem. Meu pai disse que na hora ele levantou da cama como um reflexo e foi até a parede, como se ficar de pé deixasse ele mais acordado. Ele perguntou: quem é? E a voz repetiu a mesma frase com as mesmas palavras, sem acrescentar nada. Tô bem. Avisa a nossa filha que eu tô bem. Ele disse que a dicção era da minha mãe. Não era só parecido. Era minha mãe, do jeito que ela falava sem esforço, com aquela respiração meio curta que ela ficou tendo no fim da doença. A Lúcia saiu do banheiro com o cabelo molhado e viu ele pálido com o telefone na orelha. Ela perguntou o que foi e ele fez sinal com a mão para ela calar. Ele colocou o viva voz. E aí a Lúcia ouviu também. Ele me jurou isso várias vezes e ela confirmou depois diretamente para mim, sem ele perto.
No viva voz, a voz repetiu de novo: Tô bem. Avisa a nossa filha que eu tô bem. E desligou. Meu pai apertou o gancho com força, como se isso encerrasse alguma coisa, e ficou parado olhando para o aparelho. A Lúcia perguntou se era trote. Ele falou que não fazia sentido. Quem ia saber? Quem ia escolher aquelas palavras? E por que no telefone do quarto? A partir daí, começa a parte que para mim é a mais assustadora, porque vira um procedimento, um sistema. Não ficou só no aconteceu uma vez e acabou. Meu pai, que é do tipo que tenta controlar tudo, decidiu fazer do jeito dele. Ir na recepção, registrar, pedir checagem de ramal, pedir lista de ligações, pedir nome, pedir câmera. Ele não queria espírito, ele queria origem. Ele foi na recepção, ainda naquela noite, de chinelo mesmo, e a Lúcia foi junto. Ele falou com um atendente jovem e pediu para verificar de onde tinha vindo a ligação para o quarto deles. O atendente olhou no computador, ficou confuso e disse que não tinha registro de ligação externa para o quarto naquele horário. Disse que o sistema só mostrava chamadas feitas pelo quarto para fora e chamadas internas, e que nenhuma chamada tinha entrado. Meu pai insistiu que o telefone tocou e ele atendeu. O atendente ofereceu trocar o aparelho do quarto por precaução. Meu pai aceitou. Eles subiram com o atendente. O atendente tirou o telefone antigo, colocou outro do mesmo modelo e testou ligando para a recepção. Funcionou. Meu pai pediu para testar ligando para o quarto a partir de algum ramal. O atendente ligou do próprio aparelho da recepção e o telefone tocou normal. Meu pai pediu para ver se aparecia alguma identificação. Não aparecia, só tocava. Ele disse que depois que o atendente saiu, ele e a Lúcia decidiram deixar o telefone fora do gancho, em cima da mesa, para ver se tocava de novo. Eles também combinaram uma coisa: se tocar, não atender de primeira, anotar o horário num papel, ligar para a recepção e pedir que anotem também, e só então atender. Meu pai fez isso porque queria um registro de duas fontes, não só da memória. Ele me contou que o telefone tocou de novo de madrugada. Ele falou que ele estava acordado, em alerta, e que a Lúcia também não dormiu direito. Quando tocou, ele olhou para o relógio do criado mudo, escreveu o horário por extenso num bloco do hotel e ligou para o número da recepção no celular dele para avisar: o ramal do quarto está tocando agora. A recepção respondeu que não estava ligando para eles. Ele deixou a chamada do celular gravando o áudio por precaução e só aí atendeu o telefone do quarto. Dessa vez a voz não falou "tô bem" logo de cara. Teve um silêncio maior, e aí veio a mesma voz, com a mesma calma, dizendo: avisa a nossa filha que eu tô bem. Meu pai perguntou: por que você está fazendo isso? E a voz não respondeu. Ela repetiu exatamente: avisa a nossa filha que eu tô bem. Ele perguntou: é a Maria? Usando o nome da minha mãe, e a voz não confirmou nem negou. Só repetiu a frase. Desligou. No áudio do celular dá para ouvir o telefone tocando ao fundo e a voz do meu pai falando com a recepção, nervoso. A recepção diz que não tem chamada registrada e que pode mandar alguém verificar no corredor. E aí dá para ouvir meu pai atendendo o telefone fixo e a voz saindo no viva voz ao fundo. Não é alta, mas dá para ouvir a frase. Eu ouvi esse áudio depois, com fone. Eu reconheci. Eu odeio dizer isso, mas eu reconheci. No dia seguinte, meu pai foi de novo na recepção e pediu para falar com o gerente. O gerente ouviu o relato, pediu desculpas, disse que podia ser falha do PABS, que hotel antigo tem interferência e que eles iam abrir chamado com a manutenção. Meu pai pediu uma declaração por escrito de que houve reclamação sobre ligação fantasma no ramal. O gerente não escreveu desse jeito, claro. Ele escreveu que houve relato de toque do ramal sem registro no sistema. Meu pai guardou esse papel. Até aí, por pior que seja, ainda dá para alguém falar trote, interferência, erro. O problema é a regra da mensagem. A ligação nas duas vezes não conversou. Ela não pediu nada além de um recado específico. Avisar a filha que está bem. Sem variação, sem improviso. Como se fosse um recado gravado que só sabe repetir. Meu pai, que se ofendeu com a falta de explicação,
Decidi uma coisa que eu considero uma burrice, mas é bem a cara dele. Ele escreveu um bilhete e deixou ao lado do telefone do quarto, com caneta do hotel, dizendo que ele já ia avisar, mas queria saber quem era e de onde ligava. Ele falou isso como se fosse negociar com um saque. Aí veio a terceira ligação, e foi aí que eu entendi o porquê de ele ter me ligado chorando. Na terceira vez, tocou mais cedo. Eles estavam com luz apagada, mas ainda acordados. Meu pai repetiu o protocolo, anotou o horário por extenso, ligou para a recepção no celular avisando que estava tocando, deixou o áudio gravando e atendeu no viva voz. A voz veio igual, só que com uma diferença mínima que mudou tudo. Disse: "Tô bem. Avisa nossa filha que eu tô bem. Não deixa ela vir aqui." Meu pai travou. Lúcia começou a chorar na hora, segundo ele. Meu pai perguntou: "Vir aqui onde?" E a voz repetiu só o final, como se o sistema tivesse uma segunda frase engatilhada. "Não deixa ela vir aqui." Aí desligou. Meu pai me ligou logo depois do celular, sem pensar em horário. Eu atendi assustada. Ele estava chorando e falando atropelado, dizendo para eu não ir para Caldas Novas, para eu não aparecer no hotel, para eu não viajar sozinha por esses dias. Eu pensei que era algum golpe, alguma ameaça, até ele mandar o áudio. Eu ouvi a gravação. De novo, a frase saiu no viva voz, com aquela voz que eu reconheço desde criança. Eu perguntei para ele por que ele não chamava a polícia. Ele respondeu uma frase que eu não esqueço. "Como é que eu vou na delegacia dizer que o telefone do hotel tá ligando com a voz da tua mãe?" Ele falou isso com uma vergonha real. E aí a Lúcia pegou o telefone e falou comigo. Eu ouvi, não foi ele inventando. Eu ouvi do lado dele, eu ouvi no viva voz. Ela estava tremendo. Eles trocaram de quarto no dia seguinte. Meu pai insistiu. O hotel ofereceu um quarto em outro andar, longe. Eles foram. Meu pai pediu para desligarem o telefone fixo do quarto novo. A manutenção disse que não podia desligar, mas podia tirar o fio. Tiraram. O aparelho ficou mudo. Naquela noite, o aparelho que estava sem fio tocou. Meu pai descreveu isso de um jeito simples. O telefone tocou com o mesmo som, o mesmo ritmo, como se estivesse ligado, mas não estava conectado. Ele disse que ele olhou primeiro para o fio, viu que não tinha nada, e mesmo assim o som vinha de dentro do aparelho. A Lúcia começou a falar para eles ir embora naquela hora. Eles arrumaram as coisas e desceram para a recepção de madrugada, pediram para encerrar a estadia e foram embora de carro. Eu não tenho como provar tudo, mas eu tenho algumas coisas. Os áudios no celular do meu pai, o papel do gerente registrando o toque sem registro e a confirmação da Lúcia. E tem um detalhe que não sai da minha cabeça. Nas gravações, sempre que a voz falava, havia um chiado regular antes, como se fosse linha antiga. E a frase era sempre curta, sempre o mesmo recado, como se a ligação só existisse para isso. Depois disso, meu pai não voltou mais para Caldas Novas. Ele não fala do assunto com amigos. Ele me pediu para eu não comentar com ninguém da família, principalmente com a irmã da minha mãe, que é muito impressionável. Eu cumpri por um tempo. Só que semanas depois aconteceu uma coisa menor, mas que para mim confirma que não ficou no hotel. Eu moro num apartamento pequeno e não tenho telefone fixo. Meu pai também não tinha em casa, só celular. Mesmo assim, uma noite, o celular dele ligou e apareceu como número privado. Ele atendeu achando que era alguém do trabalho. Ele não me mandou áudio dessa vez porque ele estava sozinho, mas ele me ligou na sequência com a voz baixa e disse que ouviu de novo. "Tô bem." Só isso. E desligou. Ele não quer trocar de número porque ele usa para tudo, banco, médico, essas coisas, e ele acha que se trocar vai parecer que está fugindo. Eu sei que isso pode soar como golpe, só que não pediram dinheiro, não pediram dado, não pediram nada. É sempre recado. E quando acrescentou algo, foi para dizer para eu não ir. Eu não fui. Eu não pretendo ir. Eu também não pretendo atender ligação de número privado tarde da noite. O problema é que meu pai, mesmo com medo, fica preso naquela ideia de registrar, de entender. Ele começou a anotar toda chamada estranha num caderno. Ele escreve por extenso o horário, o que ouviu, se a Lúcia estava junto, se tinha chiado.
Ele me mandou foto de uma dessas páginas e eu vi a letra dele tremida, o que é outra coisa rara. Na última vez que falamos disso, ele disse que o pior não é ouvir. O pior é que o recado parece ter um destino específico, como se a ligação só tivesse sentido, se chegasse em mim. E como eu sou filha única, isso vira uma pressão absurda. Se eu não escuto, eu desobedeço. Se eu escuto, eu me coloco na mira. Eu tô mandando isso pro blog porque eu li outros relatos de gente que tenta transformar uma coisa estranha em rotina de registro e porque eu não encontrei nada parecido com hotel e telefone fixo. Se alguém já ouviu voz de morto em ligação de ramal, com recado repetido do mesmo jeito, eu queria saber como lidou. Eu não quero conselho espiritual. Eu quero só saber se existe algum padrão conhecido. Meu pai ainda tem os áudios guardados. Ele não deixa eu colocar na internet, e eu entendo. Só que ele também não consegue apagar. Ele disse que se apagar vai ser como matar de novo. Eu não discuto isso com ele. A única coisa prática que eu fiz foi avisar, discretamente, pessoas próximas, que eu não viajo mais para aquele lugar e que se alguém receber mensagem dizendo que eu tô lá, é mentira. Eu também deixei combinado com meu pai que se ele receber ligação de número privado de madrugada, ele não atende e me manda mensagem no dia seguinte. Ele não cumpre sempre. Ontem ele me ligou cedo e perguntou se eu tinha pensado em fazer uma viagem para descansar. Eu falei que não. Ele ficou em silêncio e depois disse melhor e desligou. Eu não sei se isso volta a acontecer no hotel, se acontece em outros hotéis, se depende do aparelho, do ramal, do lugar, do horário. Eu só sei que no caso do meu pai, parece ter uma regra, como se a mensagem precisasse se repetir até cumprir um recado, e como se qualquer tentativa de resposta só gerasse repetição. Eu escrevi tudo isso e ainda me sinto ridícula, mas eu prefiro ser ridícula do que ignorar. Se um dia eu sumir e alguém achar que foi escolha minha, não foi. Eu tô evitando um lugar por causa de um telefone fixo de hotel e de uma frase que eu ouvi na voz da minha mãe. Se vocês forem publicar, podem tirar meu nome. Só não mudem a parte do recado, porque é a única coisa que se manteve igual em todas as vezes. E é isso que me dá medo. Não parece lembrança, parece sistema.